Olá, alunos e alunas queridos. Mais uma aula aqui, né, gente? Bom, mas aqui eu prometo que vai ser curtinha. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, a gente acabou comentando o Scratch, né, então de tudo aquilo sobre como que a gente consegue trabalhar com alguns tipos de estruturas lá dentro. Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora o que eu quero que vocês façam, tá? Na minha aula, eu quero que vocês produzam para vocês entregarem como atividade, tá? Então, eu vou apresentar aqui novamente a minha tela e a gente vai construir o primeiro jogo de vocês no Scratch. Então, eu tô aqui mais uma vez, só um minuto, né? Tô apresentando. Tô aqui mais uma vez no Scratch, então scratch.meet.edu. Se digitarem no Google, vocês encontram. E eu vou começar a criar, tá? Então, clique em começar a criar. A gente vai fazer como se fosse um jogo de ping-pong, tá bom? Então, a gente vai criar uma série de coisas legais. Ah, da última vez eu não comentei, mas isso aqui é uma parte de tutoriais, tá? Que ele tem para ensinar como que você mexe na plataforma, então você pode fechar ou aprender com eles. Então, a gente já vai começar no sentido prático, tá bom? Bom, continuando. A gente vai pegar aqui, então, a gente está aqui com o nosso painel, a gente vai vir aqui em palco, tá? Clique em palco. Então, a gente vai vir aqui, ó, em pintar. Bem? Então, aqui eu consigo ter o meu palco do jeito que eu quero. Então, aqui, ó, por exemplo, tem essa ferramenta aqui que chama retângulo. Então, eu consigo vir aqui e desenhar um retângulo na parte inferior do meu palco. Então, eu quero que vocês façam isso. E eu não quero que contorne, eu quero retirar esse contorno aqui, vou mudar para 0, então não tem contorno. Então, essa é a cor roxa, tá? Então, vocês podem colocar qualquer cor aqui também. Então, todo mundo vai vir aqui, vai criar o seu retângulo, tá? Vai mexer em pano de fundo, vai alterar. E agora também, além disso, eu vou pedir para que vocês excluam o Scratch. Então, vocês vão vir aqui, ó, nesse ator, a gente não vai usar ele mais, cliquei em cima dele, mas eu vou excluir, tá? E vou vir aqui na parte desse gatinho aqui embaixo, vou selecionar um ator. E para o nosso jogo, eu vou selecionar essa bola aqui, inclusive, que é uma das primeiras que aparece. Então, vou selecionar Ball, tá? Todo mundo vai lá, escolher novo ator, seleciona Ball. E, ao mesmo tempo, eu vou pedir para que vocês selecionem, como a gente vai fazer um jogo de ping-pong, como se essa bolinha estivesse sendo rebatida por uma raquete, eu vou vir aqui também e vou selecionar como se fosse uma barrinha. Deixa eu ver se tem aqui. A gente pode... Tinha uma que chamava Pedal. Tem ela aqui, que é muito boa. Vocês podem pesquisar, que ela já tem um tamanho ideal e a gente consegue trabalhar. Então, todo mundo seleciona a Bell, a Ball, e a barrinha, né? A barrinha verde Pedal. E aí a gente vai começar a construir nosso código aqui no roteiro, tudo bem? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou começar a utilizar algumas das coisas que eu quero, vou usar alguns dos elementos, tá? Então, o primeiro deles aqui venho aqui em eventos, quando a bandeira for clicado. Então, vocês já sabem o que acontece quando a bandeira for clicado. E daí, eu vou vir aqui em movimento e vou escolher esse negócio aqui, ó. Vá para X e Y. Então, vá para X, eu vou escolher uma posição aqui que eu já sei, tá? Esse exemplo, eu estou trabalhando com base no livro que eu comentei com vocês. X0, Y120. Se eu clicar, então... Ah, e eu estou fazendo em relação ao pedal, né? Então, repara que eu tenho que estar clicado com esse ator do pedal aqui, ó. Ele que está selecionado, já que ele foi o último mesmo, tá? Então, eu estou trabalhando com essa barrinha. Então, essa barrinha, ela vai ficar posicionada aí embaixo, tá vendo que ela ficou, tipo, no centro, tá? E aí, eu vou usar um bloco, daqueles blocos lá que a gente mostrou lá de controle, que eu vou usar o bloco sempre. Tem aqui o bloco sempre, vou encaixar ele aqui embaixo. E dentro dele, eu vou usar outro bloco de movimento, que é o Mude X para. Então, eu venho... Mude X para... Mude Y, mude X. Mude X para... E aí, eu vou colocar para onde? Para onde que eu quero que isso mude?
Eu vou colocar uma coisa bem bacana aqui, desses sensores. Vou colocar a posição X do mouse e vou encaixar aqui dentro. Por quê? O que que acontece? Onde o meu mouse estiver passando, ela vai movimentar. Olha que bacana. Então, é para poder fazer justamente essa raquete. Então, ela vai mudar o X de acordo com... Ela primeiramente começa fixa ali. Então, a gente está alinhando aqui, nessas posições, né, do plano cartesiano, e ela vai mudar sempre de acordo com a posição do mouse. Então, parou o mouse, ela parou. Então, vou dar um stop aqui, só para vocês virar o stop para que serve também. Então, beleza. Então, já criei a parte da barrinha verde, do pedal. Agora, eu vou clicar no meu ator, que é a bola. E eu vou fazer inicialmente a mesma coisa para ela. Eu vou lá, quando clicar em bandeira, e aí eu vou para X0, Y, e aí Y, nesse caso aqui, eu acho que é 160. Então, eu vou vir aqui, aí fica aqui, tudo aqui, eu clico na bolinha e aí vai ser o script dela aqui, tá? Então, eu venho em eventos, quando a bandeira for clicada, movimento, vá para X, 0 e 160, tudo bem? Coloquei. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou ter que fazer essa bola, ela ficar mudando as direções. Então, eu vou continuar aqui nessa parte de movimento e eu vou colocar o bloco, aponte para a direção e colocar os graus. Aponte para a direção, e aí eu vou colocar esse aqui embaixo. E aí, nesse caso aqui, tá 90 graus, tá? Qual que é os graus que são específicos. Aqui tem vários, né? Vários blocos, aponte para a direção. E aí, eu posso vir aqui, ó, nessa parte de operadores, e selecionar essa questão de quais seriam, por exemplo, graus que a gente quer, um número. Só que eu posso trabalhar, por exemplo, com um número aleatório, porque eu quero que ela fique mudando e eu não quero que tipo assim, eu acostume que ela vai sempre daqui para cá, daqui para lá. Por isso eu vou pedir para gerar um número aleatório, tá? Então, um número aleatório aqui poderia ser no livro 135 e 225. Então, ela vai por essa posição que ela vai apontar para essa direção aqui. E eu vou pedir naquele de eventos também, controle, perdão, sempre. E aí eu vou pedir para que ela se movimente, né? Eu vou pedir para ela mover 12 passos, tá? Vou dar o 10 para 12. E se por acaso ela tocar na borda, ela vai voltar. Clicar na bandeirinha, tá vendo? Ela vai ficar quicando com números aleatórios. Ela vai tocar na borda, se toca ela volta. E fica como se ela estivesse batendo e rebatendo. Mas até agora, vocês percebem que não tá tendo nenhum acontecimento ainda em relação à bola e o pedal, tá? Então, parei aqui. A gente precisa estabelecer essa situação. Então, a gente precisa estabelecer, então, o sentido que, se tocar no pedal, então, uma condição, uma estrutura condicional, o que vai acontecer? Se tocar, então, o que acontece? Ele vai mudar de direção e você pode fazer um barulho, por exemplo. Então, a gente está fazendo um jogo. Então, eu vou vir aqui, ó, após eu tô aqui da bolinha, né? Então, eu vou vir aqui, esse é um tipo de código, o se, que tá aqui dentro de controle, né? Então, eu vou usar aqui, nesse momento, não vou usar o se e o se não, tá? Porque eu só quero uma situação. E aí, se eu vou vir aqui em sensores, tocando em. E aí eu posso escolher o que eu quero. Ponteiro do mouse, borda, e ele pedal. Ele já automaticamente seleciona qual que é o meu elemento que eu estou trabalhando. Então, se tocar em pedal, então o que vai acontecer? Se tocar em pedal, aí eu vou pedir para ele, lá na parte do movimento, apontar para uma direção. E aqui eu também vou trabalhar com a parte dos graus, aponte para a direção 90, que é de graus, tá? Só que eu não vou colocar 90, eu vou colocar outro número aleatório, que nesse caso vai ser entre menos 30 e 30. Número aleatório encaixa aqui dentro, tá vendo? Tudo dá para encaixar. Menos 30 e 30. Então, se tocar, ele vai mudar o ângulo.
E eu vou pedir aqui na parte do som para tocar um som. Eu vou pedir para ele tocar esse som pop aqui, ó. Que tá aqui na tela, toque o som pop. Não vou escolher o até o fim, vou só colocar toque o som pop. Então, já começou. Se tocar, vou pausar aqui para vocês verem, ó, ele vai lá pro ó, tocar pop. Então, tá vendo que ele, o que está acontecendo? Se tocar, ele muda o ângulo, ele vai começar a trabalhar diferente. Então, a gente está fazendo como se fosse o ping-pong. E se ele cair, por enquanto não está acontecendo nada, não tem nenhuma situação. Mas a gente vai avançando nesse contexto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um outro si aqui embaixo, para quê? Que se tocar nessa barra aí que a gente criou, quando a gente desenhou o nosso palco, se tocar, o que vai acontecer? Vai parar todos os movimentos. Então, vou aqui no si, tá? Eu venho aqui no si de novo, controle, si, e aí eu vou colocar não dentro do si, fora do si, mas dentro do sempre, tudo bem? Então, repara que tem essa diferença, tá? Então, si, o que eu vou fazer o si? Se tocar, eu venho aqui nos sensores, tocando na cor, e aí eu posso escolher uma cor, eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ó, eu venho aqui, ó, que cor que eu quero? Esse conta-gotas, muito prático, tá? Se tocar nessa cor, o que eu quero que aconteça? Eu vou pedir, eu posso até colocar um som, né? Colocar um tambor, sei lá. Deixa eu ver se eu acho aqui algum efeito tom, mude volume, toque o som. Mude 10, vou colocar esse som, deixa eu ver se tem outro aqui. Boing. Deixa eu ver. Toque o som boing e vou pedir para parar. Inclusive, existe um aqui na parte de um bloco para na parte de controle, pare todos, ou seja, vai parar tudo. Vamos ver se vai funcionar, né? Vamos esperar que aconteça. Então, tô rebatendo. Então, ele meio que tocou um barulhinho aí e parou. Então, parou tudo. Então, a gente, o que acontece? A gente conseguiu, de fato, fazer a parte do jogo. Então, eu quero que vocês desenvolvam, tá? Essa parte aqui. Vou deixar aqui, caso vocês queiram fazer também a parte dos pontos aqui nas variáveis, para que vocês possam criar. Então, você pode criar uma variável sua. Então, os pontos que você criar aqui é variável pontos. Então, já criei variável pontos aqui, tem algumas situações. Adicione uma minha variável, mostre a variável, e aí você tem que selecionar aqui, né, pontos, que aí aparece o nome das variáveis que você quer. Eu quero que vou ficar como desafio para que vocês possam tentar também, que vocês possam implementar essa parte da variável, tá? E aí, como dica, crie essa variável e implemente em alguma parte do código. É uma coisa super simples, vocês vão ver. E vocês podem colocar quantos pontos que vocês querem. E lembrando que se por acaso quanto não deixar cair, né, a bolinha, vai aumentando os pontos. E se por acaso, né, chegar embaixo tudo, chegar aí no roxinho, por exemplo, no meu caso, né, que mude a variável pontos para 0, por exemplo, né, ou você pode zerar, ou você pode parar de contar os pontos, enfim, né, como perdeu, né, seu ponto que perdeu, aí acabou a vez, então pode zerar. Então, gente, é isso que eu quero que vocês entreguem, né, tá? E vai estar descrita a próxima atividade, mas é mais ou menos esse vídeo. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Treinem bastante no Scratch. Lembrem-se de que vocês conseguem fazer o download aqui em cima, tá? Deixa eu conseguir subir aqui. Arquivo, vocês conseguem baixar para o seu computador. E ele vai baixar um arquivo que não está mostrando aqui, mas ele baixou aqui projeto scratch.sb3, que é a extensão que ele salva o arquivo. Então, nesse caso aqui, salvou na minha parte download. Então, você vai pegar esse arquivo e vai enviar para mim lá na atividade do Moodle, tá? Muito obrigada, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau.